Olá, amantes de mecânica, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do DigiCast. Antes de mais, quero agradecer a todos por estarem aqui presentes neste nosso primeiro episódio do podcast dedicado a amantes de mecânica e amantes do mundo sobre rodas. Vamos começar com os mestres que fizeram aqui a Digipeças nascer e ergueram a Digipeças, Alberto e José. Resumindo aqui um bocado a vossa jornada, vocês começaram a trabalhar juntos nas peças por volta de 1980. Ali em 2002 decidiram então iniciar a aventura de Digipeças. Mas com 23 anos deste império, decidiram então passar a pasta para os mais novos que levarem então o barco. Alberto, eu gostava de saber então como é que descreve este momento de passar a liderança para os vossos filhos. Se sentiram que foi uma decisão assim difícil a tomar? Não, da minha parte não foi uma decisão difícil de tomar, foi uma decisão natural, mais ou menos ponderada, com algum tempo, vários fatores, sentir que eles estavam praticamente integrados no negócio, a minha idade estava com condições de descansar ao fim de 48 anos, não são 23, são 48 anos de peças. Exato, porque vocês começaram mesmo em 1980, Sim, em 1977, okay. Prontos. São 48 anos de peças, parecendo que não, isto é uma profissão, ou faz parte do comércio, mas é uma profissão um bocado desgastante também a levar a sério, psicologicamente, não físico, mas psicologicamente desgasta um bocadinho. Eu, desde os 14 anos até agora, até aos 55, sempre ao balcão, depois juntar parte administrativa. Sim, já estava na idade de começar a descansar um bocado, ponderar, ver que os filhos estavam integrados, um e outro, um mais na parte contabilística, outro mais na parte comercial. Eu comecei a pensar nisso e a aceitar ideias, tomar decisões já em concordância com eles, aceitar as ideias deles, ideias diferentes que eu e o meu sócio tínhamos com a nossa idade, são jovens, têm ideias diferentes. Sim. E comecei a pensar, há 2 anos para cá, há 1 ano para cá, começar a pensar em passar a pasta. Acredito que não seja fácil largar tantos anos que gostaram a construir e rotinas que já se habituaram por décadas. Por isso eu quero saber qual é que foi para si, José, a mudança mais desafiante nesta transição. A mudança mais desafiante é o seguinte: é pena não ser um império. Um império é um império, é uma casa modesta, é uma casa que está minimamente segura, penso eu, não tão boa como gostaríamos de entregar aos nossos filhos, mas as circunstâncias assim o exigem, porque a concorrência é muita e há 20 anos era totalmente diferente do que é hoje, mas eu acho que eles têm capacidade para mover a situação. Eles, pelo menos até agora, de algum tempo para cá, eles dão-se minimamente bem, eu acho que é importante, e eles têm muito tempo para andar com isto para a frente. É claro que, se for preciso alguma ajudita minha e do meu sócio, estamos cá para isso, não tem problema nenhum. Aliás, eu ainda estou a serviço, porque o meu sócio é um bocadinho mais usado do que eu e já está reformado, ainda não, ainda me falta 1 ano e pouco, mas depois que reforma, ficarei a mesma coisa, sempre possível ajudar no que for possível, porque isto é um negócio que exige um bocadinho de concentração e não é que eles não o tenham, porque têm, então são excelentes profissionais e já temos um barco. Não é o tal império que gostávamos de ter, que há muita gente por aí que tem, mas também pergunto mais vezes como, mas também tem muito mais anos de negócio do que nós. Devemos caminhar para lá. E é para, se Deus quiser, mas as coisas estão tão difíceis, mas pronto, vamos ver.
Você consegue recordar algum momento, alguma conquista que se sentem orgulhosos e que marcou de alguma forma? A conquista foi nós libertarmos em 2002, porque isto é assim, os sonhos são para se fazerem, ou para tentar fazer, ou para se conseguirmos fazer, aproveitávamos e pronto, nós estávamos numa casa que até éramos muito bem tratados e fomos muito bem tratados, mas, o que é nosso e os miúdos ainda eram pequenos na altura e não foi mais cedo por causa disso mesmo, os miúdos ainda eram pequenos e ainda tínhamos algumas responsabilidades de casas a pagar e não sei quanto, e isso é difícil, quer dizer. Mas lá conseguimos, pronto, tivemos bons anos de ganhar bom dinheiro, hoje troca-se peças por dinheiro, uma concorrência brutal, mas pronto, vamos andando, vamos conseguindo fazer o nosso negócio, mas eu acho que eles têm toda a capacidade de gerir a coisa. Exatamente. Antes de passar as perguntas aqui para a nova gerência, Alberto, gostava de saber quais é que são os valores ou hábitos que gostaria que se mantivesse na empresa. Valores ou hábitos? Sim. Valores que vocês começaram e que querem que, no fundo, os vossos filhos mantenham na empresa? Os valores que a gente deu prioridade foi sempre honestidade, tanto um como o outro, como sócios. Gostávamos de passar isso e foi sempre cumprirmos com os nossos compromissos, com funcionários e com fornecedores e com o Estado também. Claro, exatamente. Tem que ser o primeiro. Sim. Esses são os valores que eu gostava que passasse e que continuassem. Pronto. É praticamente obrigatório, mas também é um exemplo também que a gente até hoje conseguiu transmitir e cumprir e fazer valer. Exato, e que querem que se leve daqui para a frente. Passamos então agora para as novas caras da gerência. André, Tânia, Bruno e Bernardo. Vocês viram esta empresa a crescer, a nascer, observaram de perto as lutas, os obstáculos e as conquistas e no fundo já tinham consciência que um dia a responsabilidade ia passar para vocês. André, qual é que tem sido para ti o maior desafio desde que se oficializou a vossa liderança? Assim, o maior desafio, até agora e acho que se vai manter sempre, é nós conseguimos seguir com aquilo que foi feito até aqui. Manter o que foi bem feito. E esse, para mim, é o principal objetivo e o principal desafio. Tirando isso, é manter as coisas no mínimo como estão, manter a equipa motivada, nós também estarmos motivados a fazer por isto diariamente. Vocês têm todos mais ou menos o mesmo tempo de casa. A Tânia é a que está cá há mais tempo, a contar mais ou menos com 18 anos. O André e o Bruno com mais ou menos 14 e o Bernardo, que foi o último a entrar, conta mais ou menos com 10 anos de casa. Sendo os 4 de uma geração completamente diferente dos vossos pais, Tânia, qual é que é para ti a mudança que já consideras vir tarde, ou seja, que já devia ter sido feita? Eu acho que não há mudanças que venham tarde. Não há mudanças que não se possam fazer. Há coisas mais difíceis do que outras e no tempo que eles abriram, e eu estou mais na parte da contabilidade, só posso falar mais desse lado, na parte que eles, no ano que eles abriram para o que se passa hoje em dia, eu sinto muito que é o compromisso e a palavra das pessoas. Antigamente uma palavra valia tudo, a nível de pagamentos, de um bocadinho de amizade também com os clientes. Existiam valores que hoje em dia se perderam na sociedade, não é só na Digipeças, e isso hoje é um desafio muito grande, porque as condições a nível dos fornecedores cada vez são mais apertadas e os nossos clientes ainda não aceitam muito bem essas mudanças e nós, por um lado, queremos manter e honrar aquilo que foi feito pelos sócios da empresa, pelo meu pai e pelo Zé. Por outro lado, queremos manter o compromisso também com os nossos fornecedores a nível de pagamentos e isso acaba por ser muito complicado conseguir equilibrar as duas situações, apesar de não ser impossível, como eu disse, há sempre maneira de resolver as coisas, mas para mim é o maior desafio de hoje em dia. Estou agora passando aqui para este lado. Bernardo,
A transição de lideranças costuma trazer assim alguma pressão e expectativas. Sentem pressão por estarem a continuar um legado construído pelos vossos pais? Como é que lidam com essa responsabilidade? É uma versão boa, não digo que é uma versão má, porque nós passamos de empregados normais, como os outros, como gerência. E aí tudo muda, porque lá está, a pressão muda, tudo que é a nível de contabilidade, de gerência mesmo assim profunda, nós não sabíamos lidar, tivemos que saber lidar com isso. Nós estamos a fazer um bom trabalho, não acho que tenhamos a fazer um mau trabalho, porque lá está, as coisas têm vindo a melhorar, a nível de contas, de clientes, tudo. Às vezes os clientes são casmurros, mas nós conseguimos dar a volta assim com palavras assim mais não agressivas, mas Sim. que eles consigam perceber. E pronto, acho que essa pressão é uma pressão assim boa. Está presente, mas é positiva. Sim, temos aquele nervosinho de ser uma pressão muito grande, mas conseguimos lidar com essa situação. E pronto. Então, vocês cresceram no fundo a ver os vossos pais a trabalhar lado a lado. Bruno, que ensinamentos da parte que trazes do teu pai e que te acompanha nesta jornada é que tu queres trazer para esta nova fase? São muitos os ensinamentos que nós aprendemos com os nossos pais, tanto o Alberto como o Zé Luís. Aprendi muito com eles e continuo a aprender diariamente. O meu pai está mais cá, agora estamos à frente de nós da empresa, pronto. O que eu espero trazer para nós e para os nossos clientes é a educação, bem-estar e estarmos sempre presentes aos nossos clientes, sempre. O cliente é o mais importante da nossa casa, é o que nos faz ganhar o dinheiro é o que nos faz crescer também. E é o que nos faz crescer sempre. Pronto, e acho que temos feito um bom trabalho a nível disso e... Yes. E agora para finalizar, André, olhando assim para o futuro, como é que imaginas atingir peças daqui a 5, 10 anos? Qual é que seria o cenário ideal? O cenário ideal era ter uma loja de peças ali no aeroporto de Sá Carneiro. Diz lá outra vez, foi só para cortar a coisa. Eu vou meter, porque isto está engraçado. É assim, o cenário ideal era estarmos, no mínimo, um pouco melhores do que agora. Pensando que a gente tem que evoluir todos os anos, ou seja, daqui a 5 anos nós teríamos que estar 5 vezes melhor do que o que estamos agora. No entanto, também há coisas que às vezes não são possíveis, também há problemas no dia-a-dia, em meses, em anos, todos temos os nossos problemas, e esta loja também, mas acho que diria que daqui a 5 anos estarmos com um crescimento aí na casa de uns 20, 30%, em relação a atualmente. Agora, objetivos ou planos do que fazer, não consigo pensar assim dessa maneira. Acho que a coisa é um processo e de grau a degrau. Agora, o mais certo que eu posso dizer é que daqui a uns anos sentiremos uma evolução notada de hoje em dia para daqui a 5 anos. Temos a nossa entrevista por terminada. Mais uma vez, muito obrigada por estarem presentes. Desse lado, não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais e não percam os próximos episódios do DingiCast. Obrigada.